Boa tarde, gente. Dando início a mais uma live aqui no Instagram do App Vida, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Juliane. Eu sou jornalista do App Vida, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde bucal nesse período de quarentena, né? Como cuidar da saúde bucal. Estamos aguardando a doutora Rafaela. Doutora Rafaela, só clicar aí onde tem solicitação para participar, ó. Participar do vídeo ao vivo. Vamos ver aqui. Oi! Olá, boa tarde. Tudo Tudo bom, bem? Ju? Tudo bem, Tudo, doutora? tudo jóia. Boa tarde a todo Boa mundo. tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde bucal nesse período de quarentena. Tão importante, né, doutora? Sim, sim, sem dúvida nenhuma, né? Saúde bucal é sempre importante a gente preservar a nossa saúde bucal. É verdade. Olha, eu quero falar para quem está nos assistindo que se tiver alguma dúvida, quiser interagir com a gente, vai deixando suas dúvidas aí no comentário, que a doutora Rafaela vai conversando aqui, vai tirando as suas dúvidas, não é isso? Com certeza, estamos aqui para isso. Espero poder ajudar. Doutora, eu separei algumas perguntinhas já aqui, tá certo? Posso começar? Claro, pode perguntar. Olha, a primeira é durante esse período de quarentena, que não estamos podendo ir ao dentista, né? O que a gente pode fazer para garantir a nossa saúde bucal? Pronto, Ju. É importantíssimo que a gente comece a preservar e cuidar, né, muito bem da nossa saúde bucal, principalmente nesse momento de quarentena, né, onde nós estamos reclusos, né, no conforto do nosso lar, na segurança do nosso lar. Então, é importantíssimo que a gente conserve essa saúde bucal em boas condições, né? Para tanto, se faz necessário alguns cuidadinhos básicos, aqueles cuidados do dia a dia, né? Mas que vale a pena reforçar. Como, por exemplo, a escovação sempre após as refeições, não esquecer o fio dental, usar os antissépticos bucais, né? Muito importante manter, nesse momento, a saúde bucal da melhor maneira possível. Porque às vezes a gente quebra a rotina, né, por estar dentro de casa direto e acaba esquecendo de repente de escovar o dente, mas é super importante a gente manter essa rotina, né, e fazer toda essa higiene. Após toda refeição, você tem que fazer a escovação, doutora Rafaela? Sim, claro, claro. É importantíssimo que após as refeições, sempre após as refeições, vai ficar um acúmulo de placa nos nossos dentes, né? A cavidade bucal vai ficar com um acúmulo de placa. Ali vai se juntar uma série de bactérias, que a gente chama de placa bacteriana, e elas podem sim ocasionar doenças como a cárie, doença periodontal, que vão trazer grande desconforto a você. Principalmente nesse momento de quarentena que nós estamos, né, sendo convidados a ficar na segurança do nosso lar, é interessante que a gente reforce e evite alguns excessos, evite, por exemplo, idas desnecessárias ao dentista, né? Uma urgência, por exemplo, né? Fazendo como? Mantendo a higiene, mantendo a limpeza, mantendo a saúde bucal em dia realmente, a disciplina. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui, doutora. Olha, o fio dental deve ser usado sempre após as refeições também? Ou seja, a gente faz a escovação, mas tem que ter o fio dental também, sempre após as refeições? Sim, o fio dental é fundamental, é tão importante quanto a escovação. Por Quanto à quê? escovação? Sim, no ato da escovação, a gente limpa as superfícies que a gente chama de superfícies livres do dente, né? Aquela superfície que a gente consegue ver. Mas a superfície de contato dental, onde um dente encosta no outro, a nossa escova não alcança até lá. E ali, com o passar do tempo, vai acumulando placa bacteriana, vai acumulando uma série de detritos, e isso vai causar cárie. Então, tão importante quanto a escovação é o uso do fio dental, né? Usar entre os dentes, para que a gente consiga remover aquela sujeirinha que a escova não conseguiu alcançar. Certo. Bacana. Vamos para a próxima pergunta. Olha, durante esse período, muitas pessoas ficam ansiosas, né? E algumas acabam descontando no doce, na comida, no chocolate. E aí, o exagero do doce, ele pode fazer mal à nossa saúde bucal? Sim, claro. Ó, todo tipo de alimento é rico em açúcares, rico em farinhas refinadas. Todos esses alimentos a gente classifica como cariogênicos, né? Eu entendo que nesse momento de quarentena a gente fica um pouco ocioso, vai então atrás
beliscar um pouquinho aqui, beliscar um pouquinho ali. E aí você fica ansioso sempre atrás de comer alguma coisinha. É interessante que você evite esse tipo de alimento, como são os alimentos ricos em açúcares, como por exemplo, o biscoito recheado, o salgadinho de pacotinho, os refrigerantes gaseificados. Todos esses alimentos, são propícios à propagação da cárie, né? E é interessante que a gente não só para a boca, não só para a cavidade bucal, mas para a saúde como um todo, né? A gente não pode desassociar a saúde. A saúde é um todo. Já, não sei se você já ouviu falar daquela frasezinha, parece um pouco clichê, mas é a mais pura verdade. A saúde começa pela boca. Ora pelo cuidado que você tem com a sua boca, ora pelo cuidado Pelos com o alimento. alimentos, né? Exatamente, né? Esses alimentos que são cariogênicos também, né? Que são propícios à formação da cárie, eles também dão para você, dão para o seu organismo um certo desconforto. Assim, o nosso organismo ele precisa estar saudável, robusto, para que a gente possa, então, ter um sistema imunológico capaz de debelar infecções, capaz de debelar as agressões externas, né? Então, a saúde como um todo precisa de alimentações saudáveis, de alimentos saudáveis. E quais são esses alimentos saudáveis, né? Você pode estar se perguntando. Os alimentos que a gente considera poucos cariogênicos são aqueles alimentos ricos em grãos, os pães integrais, o arroz integral, as frutas, apesar de ter açúcar, o açúcar natural da O fruta, açúcar da fruta é um açúcar natural, né? Isso, doutora, é isso, diferente. bem menos nocivo do que o açúcar refinado que a gente costuma ingerir nas guloseimas, né? Entendi. Bacana. E olha, quais alimentos podem ajudar na limpeza da boca? Existem alguns alimentos que quando você come, eles podem ajudar na limpeza bucal? Pronto. Como eu lhe falei, os alimentos ricos em fibras, os alimentos como a maçã, para você que pode morder a maçã, né? Eles são alimentos que ajudam através da ação mecânica mesmo a remoção de placa. Não estou dizendo que após esses alimentos não precisa escovar Não os precisa dentes. escovar os dentes, Mas né? são alimentos que não são tão prejudiciais, né, à saúde Certo. bucal, assim, como um todo, né? São alimentos que a gente pode dizer alimentos do bem, né? Bacana. Tem uma perguntinha aqui, olha, como eu posso perceber que eu estou com cárie ou com cárie no meu filho? Tem algum sintoma? Ou seja, se a cárie tem algum sintoma, como é que eu posso perceber que eu estou com cárie? Pronto. É importante que a gente entenda que a cárie tem diferentes estágios, tá? Ela inicia pequenininha, você vai processo de formação da cárie. Você vai comendo, esqueceu de escovar, come mais uma vez, não limpa direito, vai dormir, escovar os dentes, o alimento vai ficando em contato com a superfície dentária, haverá uma propagação bacteriana, essas bactérias vão fermentar e elas vão dissolver o esmalte do dente. E aí a gente vai ter a cárie no estágio inicial, uma cárie em esmalte, tá? Se você não cuidar, se você não continuar com a higienização, se você não reforçar através de fluoretações, algumas coisas assim, essa cárie pode evoluir para lesões maiores, né? Que vão acometer dentina, que é a parte mais profunda do dente, e até a polpa, que é onde a gente está, o nervo do dente. E aí pode causar dor, desconforto, né? Nesse Mas momento, aí já é num estágio mais mais avançado. Quando você avançados. vem sentir esses sintomas de dor, já é no estágio mais avançado, é isso, doutora? Exatamente, já é no estágio bem mais avançado. O Doutora, que nesse você momento. indica? Que realmente a gente fique de olho nos nossos dentes, aí se escovando direitinho. Sempre removendo o alimento de contato da superfície do dente, né? Fazendo uma boa higienização, para que ali as bactérias não consigam proliferar e, contanto, dissolver o esmalte, né? Fermentar o esmalte. Escovação, usar bochechos ricos em flúor, né? Porque a fluoretação do dente é muito importante na questão da remineralização. Algumas cáries, em estágio inicial, elas podem ser remineralizadas. Às vezes nem precisa de uma intervenção, como, por exemplo, remover o tecido cariado. Uma fluoretação intensiva pode reverter esse quadro. Entendeu? Certo, bacana. Tem uma pessoa perguntando sobre os adoçantes, doutora Rafael. Tem algum mal esses adoçantes para a nossa saúde bucal? O xilitol, ela colocou aqui. Os adoçantes, eles chegam a fazer mal para a nossa saúde bucal? Ó, o xilitol também presente no tridente, né?
que é esses chicletes que dizem que são menos prejudiciais, eles são açúcares mais difíceis de serem digeridos pela bactéria. Não quer dizer que o uso em excesso, que a falta de cuidado da remoção deles, não vai fazer com que a bactéria se torne resistente e comece também a degradá-los. É um pouco mais difícil, mas não quer dizer que eles sejam bonzinhos, não. A gente também tem que ter cuidado após o uso de adoçantes. Certo. Preciso, olha, outra perguntinha aqui, olha, preciso higienizar minha escova? Sim, Como? claro, claro. Essa é boa, né? Essa é Tem boa, muita essa gente é. que termina de escovar o dente, coloca a escova ali. E aí, doutora, eu preciso higienizar minha escova? Sim, você precisa ter vários cuidados com a sua escova, tá? Excelente pergunta, né? Principalmente nessa época onde tem muitas viroses, onde a gente está sendo acometido por muitas. Qual o cuidado necessário? Terminei de escovar, bato a escova, removo todo o excesso de água, limpo direitinho, com bastante água corrente, tá certo? Limpo e tento secar o máximo possível, porque um ambiente úmido, ele é propício à proliferação Nada de bacteriana. deixar a escova ali úmida, né? Não, nem de cabeça para baixo no Doutora, potinho. existe umas capinhas, né, para escova. Aquilo ali é aconselhável ou não? Que você coloca em cima da escova. Ju, a capinha é interessante para poder livrar as cerdas da escova de contato de bactérias. Por exemplo, eu levo uma escova dentro da minha bolsa, ou eu levo uma escova dentro de um estojinho. É interessante que as cerdas estejam protegidas. Mas a minha escova em casa, é interessante que ela respire. Que eu não bote a toda hora aquela capinha, que eu deixe ela secar, para não ficar aquele meio. Porque às vezes a gente fecha e deixa o meio úmido. Ali é um ambiente super propício para proliferação bacteriana. Outra coisa que eu acho muito interessante sobre a escova, Ju, é o cuidado que você deve ter após as infecções virais, né? Ah, eu tô gripada e aí eu escovei meus dentes durante esse período. É interessantíssimo que você troque a escova dental após esse período. Qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de doença que você esteja cometido, após esse período é interessante que você troque a sua escova dental. Porque as cerdas umidificadas ali, elas podem reter a bactéria, reter o Isso vírus. serve para qualquer tipo de virose, para qualquer tipo de... É isso? Qualquer tipo de virose, qualquer tipo de gripe, tá certo? Qualquer tipo de enfermidade que venha lhe acometer, porque ali aquelas cerdas, elas podem ser um meio de cultura bacteriana, tá certo? Importante lembrar que a cada 2 meses deve-se trocar a escova, tá certo? Porque É ela isso que eu já realmente... ia perguntar isso. Que o pessoal tá perguntando aqui de quanto em quanto tempo trocar a escova? 2 meses, então? 2 meses no máximo, Ju. Algumas escovas de algumas marcas comerciais, elas vêm com um indicador na cerda. À medida que aquela cozinha vai diminuindo, vai chegando a necessidade de trocar, tá? Eu gosto muito de trocar minha escova de dente a cada mês. Justamente por isso, porque eu entendo que ali é um meio de cultura bacteriana. Então, uma escova nova, né, renovada, é o ideal. Mas até 2 meses tá dentro do aceitável. Desde que, dentro desse período, você não tenha tido nenhuma gripe, nenhuma infecção viral, tá certo? O Se bacteriano ou da tiver, boca. troca de imediato, né? E Se outra tiver observação. Troca de imediato. Outra observação importante também, Ju, que assim vale a pena falar, é que a escova é de uso individual. Ah, mas eu e meu esposo, a gente não tem esse negócio, a gente troca a mesma escova. Não pode. Escova é de caráter individual. Cada um tem a sua, tá certo? Certo. Os enxaguantes bucais substituem a escovação? Tem essa pergunta aqui. Não, né, Não, doutora? De não. jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles são um complemento para a nossa escovação, tá? Os enxaguantes bucais, eles agem da maneira química, porque eles têm compostos e da maneira mecânica também. Então, é importante, remove-se mecanicamente com a escova. Parte mais importante é remover a placa mecanicamente com a escova e com o fio dental. A escova para a superfície livre e o fio dental para a parte de contato dos dentes. Após a escovação, a gente faz bochechos, né, com os dentifrícios. A depender, a gente pode escolher o nosso dentifrício com maior potencial de fluo, para dentes sensíveis. Isso aí a gente vai adequando de acordo com a sua necessidade, tá? Então, mas o enxaguante bucal é um importantíssimo auxílio, é um importantíssimo amigo da saúde bucal, sem dúvida nenhuma. Tem que usar todos, né? Isso, doutor, é o conjunto, né? A escovação, o fio dental e o enxaguante bucal. Não é isso? Isso mesmo. É o ideal, Ju. É o ideal. Certo. Olha, tem uma pessoa perguntando aqui, higienizar com bicarbonato, doutora.
higienizar a escova com bicarbonato? Sim, não? Ju, o ideal mesmo é você manter a limpeza. Terminou de escovar, limpa com água corrente, dá aquela batidinha para tirar o excesso, coloca ela ali em lugar ventilado para poder secar. Outros tipos de limpeza é muito peculiar, tá certo? É muito complicado a gente explicar. É você realmente manter a limpeza da sua escova da melhor maneira possível, da forma mais simples possível. Você perguntou na escova ou no dente o uso de bicarbonato? Ela não especificou aqui, mas acredito que seja na escova, o que a gente estava falando da higienização da escova, acredito que foi na escova. Certo. Certo. Porque uma É? pergunta muito frequente que tem aqui também é se eu devo usar bicarbonato nos meus dentes, né? O bicarbonato é um pouco abrasivo, né? Você tem que ter muito cuidado com o uso desse tipo de abrasão, tá certo? Porque às vezes, ao invés de você estar fazendo um bem, você está desgastando a superfície do dente, tirando aquela proteção dura, né, do esmalte do dente, tá certo? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. O próprio creme dental, ele já vem com todos os substratos necessários para uma boa higienização. A concentração de flúor, tá certo? Os abrasivos necessários. Bacana. Vamos para a próxima. Fio dental em criança, doutora, eu posso usar ou não? Deve. A criança também tem superfície em contato de um dente com o outro. Apesar do dentinho da criança ter como característica, né? A grande maioria das crianças tem os dentinhos separados, não sei se você já percebeu, que a gente chama de Sim. espaço livre, né? Então, mas é interessante que você comece a incentivar a criança desde já a usar o fio dental e a tirar daquela parte que a escova não entra o resto de placa que ficou ali. É muito importante, desde o início, a gente vai fazendo de uma forma bem lúdica. Vamos botar aqui para tirar o bichinho que está escondido. Vamos... E a mãezinha vai guiando o uso do fio. Aí a gente tem que ter bastante cuidado, porque os fios dentais, né, existem de vários calibres. Existe aquele que é bem fininho, existe aquele que é uma fitinha que machuca menos. Então é interessante a gente ter bastante cuidado, porque a gengiva da criança ela é muito sensível. E pelo dente ser separadinho, a gente pode machucar a gengiva. Não quer dizer que a gente não vai usar. A gente tem que usar, a gente tem que incentivar, mas incentivar com cuidado, usar com cuidado. Certo. Tem outra perguntinha aqui, olha. A partir de que idade a gente pode começar a usar pasta com flúor na criança, doutora? Pronto. Veja só. A Associação de Odontologia, né, elas preconizam que o uso de flúor deve ser usado acima de 2 anos. Ou então, quando a criança tiver contato com doce, com alimento, com esse que eu falei, né, esse alimento que tem rico em açúcar. O ideal é que ela não tenha contato com esse tipo de alimento na infância, na primeira infância, tá? A gente deve usar o flúor, existem pastas específicas para cada idade. Existe a concentração adequada para cada idade. Isso a gente consegue ver no rótulo das marcas comerciais, tá certo? É interessante que você perceba isso. Mas a partir do momento que a criança entra em contato com esse tipo de alimento que a gente já falou que é cariogênico, né? É importante que ela realmente reforce, escove, a mãezinha escova com cuidado, tá? E as pastas devem ter a quantidade de flúor adequada para aquela idade, tá? E assim, outra pergunta que é muito importante, eu já vou me antecipando, e a quantidade de pasta que a gente coloca, né? Qual a quantidade de pasta que a gente deve colocar para uma criancinha? Não tem um grãozinho de arroz cru? A quantidade de pasta é aquela, tá certo? A criança pouquinho, pouquinho, né? Então um pouquinho só, tá certo? Ensinar a criança a cuspir, tá bom? A criança tem que ter esse movimento de cuspir para que ela não engula essa quantidade de flúor, tá certo? Então, são cuidados básicos que a gente deve ter. Bacana. Tem outra pergunta aqui nos comentários. Olha, doutora, se meu filho levar uma queda e bater o dente, isso é comum agora, criançada dentro de casa, isso pode acontecer, né? O que eu faço, doutora, nesse período que a gente não pode, assim, não é que não possa, mas não é recomendado, né, a gente levar para emergência de imediato. Eu coloco gelo. O que eu faço? Como eu procedo? Pronto. Isso vai depender da gravidade da lesão, certo? Por exemplo, eu bati o meu dentinho, a criança correu, bateu o dentinho. Se quebrou parte considerável do dente e a criança vai sentir dor, ou então se
entrou no lábio, se cortou. Essas são algumas das poucas indicações que nós aconselhamos procurar ajuda profissional nesse momento, tá? Realmente, só mesmo nesses casos de extrema urgência, deve-se ligar e saber onde é que tem uma urgência mais perto de você para fazer esse tratamento, tá bom? A depender do tamanho da lesão, algumas vezes a gente não vai conseguir tratar em casa. Tá? Às vezes se põe polpa, às vezes a abulsão do dente, tá bom? Então, doutora E na Iseli, hora, assim, de imediato, doutora, qual o primeiro passo, né? A criança bateu o dentinho, começou a sangrar. Mesmo que eu vá levar ela para uma emergência, o que eu devo fazer ali naquela hora? Estancar, botar um pano, um algodão? O que é que eu devo fazer? primeiro lugar e mais importante, manter a calma. Porque nós, as mãezinhas, a gente tem uma frison, né? Mas tudo bem, vamos lá. Meu filho caiu, bateu, tá sangrando, eu não consigo visualizar. Eu devo ter um pouquinho de soro, eu lavo, de preferência o soro geladinho, tá certo? Para ir estancando direitinho, para eu ver o tamanho da lesão, a gravidade. Entendi. Porque assim, o vermelhão dos lábios é uma área muito irrigada. Qualquer trauma, haverá um sangramento considerável. E para uma pessoa que não entende, vai ficar com medo. Meu Deus, o meu filho está sangrando muito. Então, em primeiro lugar, mantenha a calma. Limpa, de preferência com um sorinho, pega uma gaze limpa, alguma coisa bem limpinha e vai limpando, tentando estancar o sangue para ver o tamanho da lesão. Às vezes é só um cortezinho, Ju, mas sangra tanto. E mãe, super, né? Eu sei porque eu sou uma. Então, assim, interessante a gente ver o tamanho da lesão, a gente ver se acometeu realmente a estrutura dentária, até onde acometeu, tá certo? Então, a gente tem que ter esses cuidados básicos. Limpou. Percebi que o dente avulsionou. E aí, é um dentinho de leite. O que é que eu devo fazer? Nesse momento, você vai pegar o dentinho de leite, vai pegar, vai limpar com o soro e vai botar dentro de uma solução salina, como o soro mesmo, tá? E vai ter que procurar realmente um serviço de urgência. Então, né? Infelizmente, esse é um caso. Então, fica aqui o recado para a gente ter um pouquinho de cuidado com as brincadeiras radicais, para a gente tentar evitar esse tipo de Em procedimento. todos os períodos, e agora mais ainda, né? Agora mais ainda. A gente sabe que com criança é um pouco delicado, né? Mas nesse período é interessante realmente que a gente redobre os cuidados. Tá certo? Sei. Menina, dá mil dentro de casa, hein? Olha, doutora, tem outra pergunta aqui, ó. Às vezes as pessoas ficam tensas e costumam ranger os dentes, né? Isso é um tipo de tensão, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Sem dúvida nenhuma, viu, Gi? Principalmente numa época dessa, onde a gente está escutando várias notícias, né, que vão deixando realmente o nosso coração mais tenso, mais nervoso. Deixa eu tentar explicar. Tudo que entra de forma sensitiva sai de maneira motora. Eu tenho uma má notícia, eu fico nervosa. Eu mando uma resposta para o meu cérebro e ele vai me mandar uma resposta de volta através dos meus músculos. Eu vou tensionar os músculos, né? Às vezes de forma involuntária, às vezes dormindo, às vezes acordado. Mas eu vou tensionar esse músculo com uma carga maior do que o que ele aceita, né? É muito comum. Isso vai sobrecarregar o músculo e a articulação temporomandibular. E vai começar a dar algumas dores. Tá certo? Algumas dores muscular, que são as famosas DTMs, né? As mais famosas DTMs são causadas pelo apertamento, pela tensão muscular. E às vezes a pessoa nem sabe que tem, né, doutora? Você sente uma dor de cabeça, ou então quem dorme de repente do seu lado escuta o rangido dos dentes, né? Mas você não sabe de onde vem, nem sabe o que é, né? Isso, a dor muscular é uma dor difusa. Ela é uma dor difusa. Realmente, às vezes, ela é um pouco localizada, mas a grande maioria das vezes ela é difusa. Você nem sabe de onde está vindo, né? Ah, doutora, mas eu já amanheço cansada. Porque você passou a noite em apertamento. Ou então você se policia mesmo, tá assistindo uma notícia ruim, você vai travando. Então, você vai se policiando nesse momento, tá? Para não travar. E depois, quando passar esse momento, que nós voltarmos às nossas atividades eletivas, você pode procurar um cirurgião dentista especialista para ver como é que pode amenizar com o uso de plaquinhas. Existem várias maneiras que a gente pode amenizar. Nesse momento, a vigia, né? A vigília é muito importante. Você ficar se policiando para não apertar. Tá certo? Certo. Mas isso é muito comum acontecer. Outra pergunta, voltando agora para a questão da limpeza. Olha, água oxigenada pode ser usada no dia a dia para complementar a limpeza bucal? Não?
Não é Não é indicado? indicado, não é indicado. A concentração de água oxigenada que vende comercialmente, né? A menor concentração da água oxigenada que se vende comercialmente é maior do que aquela que a gente pode usar em contato com a mucosa jugal. A Certo. gengiva, a bochecha, elas são muito delicadas. Se você colocar uma concentração maior do que a necessária ou usar de forma desnecessária, você realmente vai ter um problema de contato com a sua mucosa jugal. Então, assim, eu desaconselho esse tipo de procedimento. Até porque se você escova, se você usa o fio dental, se você passa seu enxaguante, você não precisa usar água oxigenada. Tá certo? Ok. Nesse momento. Ok. Ó, criança que dorme na mamadeira corre o risco de ter mais cárie? Existe cárie de mamadeira? Sim, muito recorrente, né? Existem crianças que tomam aquele gagalzinho à noite, e ali, principalmente quando forem os leites industrializados, que eles também são ricos em açúcares, né? O leite de peito também, o leite materno também. Se você dorme, se você toma aquele leitinho à noite, se você tem um filho que toma aquele leitinho à noite, é interessante que depois da mamada, depois da mamadeira, você faça a higienização com uma gazezinha molhada para remover o excesso daqueles açúcares em contato com o dente, né? É interessantíssimo que você faça essa higienização. Não vou dizer para tirar a alimentação noturna, né? Porque isso não compete a mim. Mas depende muito da escala nutricional de cada criança. Mas que você tenha o devido cuidado com a higienização após o uso daquele leitinho. Bacana. Doutora, eu acho que é isso. A gente respondeu várias questões, mas assim, eu queria que você reforçasse mais uma vez o quanto é importante, né, a gente cuidar da nossa saúde bucal nesse momento, né? Em todos os momentos. E agora, mais ainda, para evitar que você tenha algum problema e precise ir até uma urgência, não é isso? Pronto. Olha, a gente entende que a gente está passando por um momento delicado da nossa saúde, né, da saúde pública, e todo cuidado é pouco nesse momento, para evitar sair às ruas, para evitar a disseminação desse vírus que a gente bem conhece, tá? Para tanto, alguns cuidados básicos com higiene devem ser tomados, como a escovação, minimizar a ingestão de alimentos cariogênicos, tá? Evitar brincadeiras radicais às crianças que possam proporcionar acidentes, Isso. tá certo? Aproveita esse Isso. tempo que você está em casa com os filhotinhos. Faz o momento da escovação um momento lúdico, um momento legal. Bota uma música, uma canção legal. Vamos todo mundo escovar os dentinhos. Vamos ver quem limpa melhor. São esses cuidados básicos que a gente deve ter para evitar possíveis idas ao dentista desnecessário nesse momento, tá certo? Nada fora do comum, Ju. Tudo dentro da normalidade. Só mantenha hábitos de higiene adequados. Tá certo. Doutora Rafaela, muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. Espero ter podido ajudar. Tá Espero certo. ter ajudado, né? Amanhã, novamente, a gente tem a nossa live aqui às 15h30, tá certo, gente? E amanhã quem vem participar com a gente, doutora Rafaela, é uma infectologista, a doutora Olha Silvia. que legal. Show. Bacana. Muito bom, Amanhã a gente vai poder falar muito assim dessa questão do coronavírus, entrar mais a fundo, né, com ela. Ótimo, maravilha. Eu vou estar online, acompanhando. E olha, e lembrar para o pessoal que está nos assistindo que a gente está tendo várias lives no período da manhã com aulas de zumba, doutora Rafaela. Aulas Que de legal. zumba, yoga, meditação. Muito legal, né? Excelente. Nesse momento a gente precisa dessa ajuda mesmo, né? É verdade. E olha, nossos canais de comunicação estão aí. Tem nosso chat, tem o site do App Vida, tem os nossos boletins diários que saem todos os dias às 17h45. Então, assim, vamos ficar ligadinho aqui no Instagram do App Vida, que todo dia a gente tá trazendo coisas novas para te manter bem informado. É isso, Maravilha. doutora. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, Ju. Beijo para você. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.